Gente, nós estamos começando aqui a nossa atividade, que é a atividade final da nossa disciplina de povos tradicionais, história, cultura e suas tecnologias. E então, nós estamos aqui, a nossa equipe, sou eu, Jaqueline Torres, Risaldo Gomes, Águida Santos, também Célia Espíndola, Patrícia, Ana Patrícia e Valdenice. As meninas não puderam estar presentes por conta de atividades nesse mesmo horário, mas elas estão na construção de toda essa atividade. Hoje nós vamos fazer uma roda de conversa para essa atividade aqui com o pai Edivaldo, no terreiro Ilé Axé Ogum Orô de Uami. Então, nós formulamos algumas perguntas e a gente vai fazer aqui uma conversa de certa forma bastante descontraída, mas a gente quer ouvir muito pai Edivaldo. Assim, nós temos algumas perguntas que são dúvidas nossas, que são curiosidades nossas, que é aquilo que a gente quer conhecer mais sobre o terreiro, esses povos de terreiro que são os povos tradicionais, sobre toda essa cultura que está vinculada às religiões de raiz de matriz africana. E então nós vimos aqui para aprender com o Senhor e escutar. A gente gostaria que então, o Senhor se apresentasse. Nós formulamos uma pergunta, pai Edivaldo. Antes da gente entrar em outras perguntas, tem uma aqui que eu acho que é bem interessante e que ela diz como foi a sua caminhada até se tornar um pai de santo, um mestre. Boa noite, meu nome é Edivaldo Ferreira, conhecido aqui na cidade de Pesqueira como pai Edivaldo de Ogum. Seja bem-vindo, fique à vontade na casa de pai Ogum. E respondendo a sua pergunta, a minha trajetória começou aqui na cidade há 33 anos atrás, com 16 anos. Morava em São Paulo, voltei aqui para Pesqueira com problemas espirituais. É onde eu conheci meu pai de santo e ele me iniciou no candomblé. E aí eu comecei com 16 anos, fui fazendo minhas obrigações, há anos atrás era tudo mais difícil, não é tão fácil como hoje, né? Mas a gente seguimos na fé. São muitos desafios, né? Com muita luta, teve que lutar bastante para chegar aqui, para hoje ter a casa de Pai Ogum, ter o terreiro, estar à frente do terreiro. Há esses anos, o terreiro está fundado há mais de 20 anos. E quando a gente faz obrigações, tem uma trajetória a ser cumprida até se formar um pai de santo. Vai mais de 7 anos para chegar a uma formatura. Tem um aprendizado e a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. E hoje é gratificante, hoje ter vocês aqui e ver a facilidade que tem a comunicação, a era da internet, chega o século XXI, ao qual faz com que a gente também vá se atualizando, né? Para que a gente possa levar à frente o nome do terreiro, a religião em si, que abraça não só o povo de Candomblé, mas de outras religiões e a comunidade inteira, onde eu moro, também, quando se tem as festividades, faz parte do terreiro. Muitas vezes não como adepto, mas faz parte como visitante, como pessoas que vêm simpatizantes, até se tornar um adepto e seguir. Ô pai Edivaldo, o senhor falou ainda agora, foi para a gente começar o vídeo, que eu estava achando que aqui fosse um terreiro de Jurema, de Jurema Sagrada. Mas aí o senhor colocou que é também de Candomblé, sim, né? Sim. Como é que acontece assim, dele ser de Jurema e assim, Candomblé? Porque o terreiro em si começou de Candomblé, né? Candomblé, eu fui iniciado no Candomblé, mas com o decorrer do tempo também fui iniciado na Jurema, e aí o terreiro hoje ele faz aí essa duplicidade entre Queto, a nação Queto, Angola também, e a Jurema, onde a gente faz as obrigações, onde os filhos procuram,
onde a gente passa a ser padrinho, que no candomblé a gente é pai, na Jurema é padrinho. Aí tem essa diferença. E quando alguém vem me procurar para fazer uma obrigação de Jurema, ou então de candomblé, e as duas coisas também. Porque assim, para nós não é muito bom quando os filhos se dividem entre um pai de Jurema, um padrinho de Jurema e um pai de candomblé, sendo na mesma casa. Então é muito melhor você ter numa casa só o pai, que ele possa estar fazendo obrigações da nação Queito e também da Jurema, onde também a gente passa a aprender. Muitas vezes não é que a gente quer, é o escolhido. Os guias eles vêm, no meu caso, os guias que vieram, os caboclos, os mestres, as mestras de Jurema, vieram em si por eles mesmos. Então a ciência ela não é dada, ela já vem conosco. A gente vai apenas desenvolver aquela ciência e procurar uma pessoa que possa estar dando as obrigações e a gente dar continuidade àquela Jurema. Opa, Edivaldo, primeiro quero dizer que estou emocionada, é um prazer. Obrigado. E, assim, a gente sabe que historicamente, né, mesmo quando, como é de matriz africana, Isso. historicamente a gente sempre sofreu o preconceito, né? Já que nas senzalas já era proibido, Sim, né, sim. a prática dos rituais sagrados, mas como um povo de resistência sempre foi dado um jeito e sempre foi feito foram feitos esses rituais. Quando a escravidão termina, né, pelo menos legalmente, né, as perseguições continuaram do mesmo jeito. Então as dificuldades para abrir salão, para mantê-los, sempre foi grande e até hoje a gente percebe, né, as violências, as depredações, as perseguições e com certeza para você aqui não foi diferente. Mesmo numa cidade do interior, a gente sabe que essas perseguições e as discriminações do preconceito, ele é atuante. Sim. Nessa trajetória, ao longo dos anos, hoje você, que bom, né, conseguiu se edificar aqui, tem uma rede de apoio, mas como você ainda sente hoje, aqui na sociedade, principalmente pesqueirense, esse impacto da discriminação? Você ainda sente? Tem, né? A discriminação tem, muitas vezes da onde a gente menos espera, né? Antigamente era muito mais difícil, lógico, as casas de candomblé não era nem candomblé, não era nem jurema. As pessoas chamavam de Xangô, a casa de Xangô, de macumba, de macumbeiro, de categozeiro, né? Bruxo, feiticeiro, não era uma religião. Era mais uma seita, né, diabólica que eles colocavam na cabeça das pessoas. Mas hoje também a sociedade em si, ela diz que não tem preconceito, mas o preconceito existe a todo tempo e a todo momento. Uma coisa é quando a pessoa fala assim, mas eu não tenho preconceito de um povo de terreiro, então de alguém que seja dessa religião, mas eu não quero na minha casa. Eu não quero com meu filho, eu não quero que um filho meu esteja dessa religião, já é um preconceito. Né? Na escola em si, a gente vê quando a gente vai dar palestra na escola que os alunos, por eles ser criados numa família católica, né, eles têm o povo de candomblé como algo que não seja certo, que seja errado. Então, a gente já está ali, a gente já vamos ali para mostrar que devido a luta, devido o tempo foi passando, e a gente continua na luta, com passeata, né, na consciência negra, buscando fazer com que os direitos sejam iguais. Quantas vezes eu fui fazer currículo de emprego, teve que colocar ali que eu não era de candomblé, que eu era católico, porque senão eu não era aceito naquela firma. Teria que colocar que eu não era da religião que eu sou. Então, hoje, e em algum momento também, a gente ainda vê esse preconceito também em algumas pessoas, né, que precisam. Porque vamos dizer assim, às vezes como pessoa, né, o outro não aceita, né, a maneira dele ser, né, ou a cor que ele tem, o gosto que ele tem de se vestir, às vezes dentro dos próprios terreiros, né, existe esse preconceito não só na sociedade, mas na família, no nosso dia a dia.
Então a gente lutamos quando a gente vamos à praça, para lutar contra uma intolerância religiosa, não é só religiosa, é em tudo em si. Envolve tudo. Envolve tudo. Envolve eu aceitar o outro como ele é, eu ir à igreja sem precisar eu estar ali com as vestes que tem que estar, porque senão, antigamente, nós não era bem-vindo. Nós não era bem aceito dentro de uma igreja se a gente fosse assim. Como a gente hoje pode ir, porque existem os direitos, as leis que permitem que a gente vá. Criança, batizar, quando a gente era tipo assim, escolhido para ser padrinho, a gente não, se o pai soubesse que a gente era de candomblé, não podia. Já dizia logo, não pode, arrume outro padrinho, que aquela pessoa ali não pode. Né? Procissões que a gente já chegou a fazer, né? Meu filho santo mesmo, e chegar o padre na hora de passar a procissão, por ser pessoas ali que está fazendo que não é daquela igreja, e fechar a igreja. Já passamos muito isso, né? Então, é aquela coisa assim, espero que com o decorrer do tempo as coisas mudem, que não precisamos mais fazer procissões, né? Nem mais reuniões em praça, né? Porque ainda continuamos na luta, ainda estamos indo para que as coisas possam mudar. Se aceita na sociedade como a gente é, praticar a nossa religião, que é uma religião, como o direito que todas as outras têm, e sem falar que para nós tudo é mais difícil. Verbas não vêm, né? A gente tem que lutar, a gente tem que ir atrás, a gente faz de tudo para conseguir aquela verba, aquele dinheiro, e não vem. Por isso que as políticas públicas são tão importantes. E não vem. Para mim é muita coisa. Chega uma pessoa ali, vai e consegue com facilidade. Mas quando é um povo de terreiro, quando é para um candomblé, aí existe uma barreira. Por que essa barreira? Se é um templo religioso, não deveria ter essa barreira. Se é um templo que faz com que as pessoas venham buscar ajuda, porque as pessoas que vêm aqui é igual à igreja. Elas nunca vêm trazer, elas nunca vêm oferecer, elas nunca vêm dizer que está bem. A maioria vem em busca de ajuda, em busca de uma reza, de um banho, de uma obrigação. Elas nunca vêm para dizer assim, hoje eu vim trazer isso para vocês. Não. Vem dizer assim, eu preciso conversar com você. Nós é igual assim um professor, um psicólogo. A gente senta, conversa, para tentar resolver o problema, para ouvir. A maioria que vem buscar aquilo que eles não têm, às vezes em casa, às vezes no meio da família, ele consegue desabafar com o zelador, com a zeladora, e encontrar ali um apoio. O terreiro é uma porta aberta, é a todo momento. Ele, para todo mundo que vem, a gente não barra ninguém, não julga ninguém. Por exemplo, na igreja católica tem um momento de ofertória, e também tem o dízimo. Isso. Os irmãos evangélicos têm o dízimo. Isso. Nessa religião afro, como são os fiéis? Também tem alguma contribuição? É uma coisa coletiva, onde as pessoas são solidárias? Sim. Alguns terreiros, eles denominam um valor, né? E a pessoa vai e paga por mês aquele valor, né? A maioria não tem. A maioria não tem. No caso aqui. Isso. Não, aqui eu não tenho. Não tem. Não. Aqui os filhos da casa eles não pagam a mensalidade. Eles dão ajuda para o terreiro quando podem, quando tem obrigações, cada um faz da maneira que pode, que não precisa o zelador dizer, você tem que dar isso. Se está tendo aquela obrigação, que às vezes é com uma pessoa que está precisando, mesmo que não seja que esteja precisando mais, é uma obrigação. Fica sendo uma contribuição espontânea. Sim, né? espontânea. Fica espontânea. Né? Se você pode dar X, você dá X. Se você não pode dar, você vem para ajudar na mão de obra, você vem para limpar, ajudar nas obrigações, para ajudar na cozinha. De alguma forma, está ajudando ali. Não é obrigatório aquela mensalidade. Pelo menos aqui. No bando está escrito um nome, né, que eu gostaria que você lesse para a gente. E se também dissesse um significado, né? Em lei é casa, né? Em Yorubá. Axé é a força que o orixá traz, que o axé é como se fosse o amém. A gente faz uma saudação amém assim, Isso, né? o axé. Axé. Assim, Deus te proteja, aí alguém fala assim, amém. Se você fala assim, que Deus te proteja, eu vou falar axé, né? Tudo de bom. Aí vem Ogum, que é o orixá da casa, que a palavra Ogum é um nome de guerra, que é um orixá guerreiro,
né, que abre caminho, o orixá que vem, se demanda, né? Oruneu a mim, sacrifícios que vêm a mim. Então significa que a casa é de Pai Ogum, o ilê é dele, foi fundado para ele, é o orixá que está à frente da casa, que é o orixá ao qual eu fiz obrigação há 33 anos atrás, ao qual eu iniciei e continuo até hoje, espero a Deus que eu continue bastante tempo. E assim, aqui no terreiro, qual é o registro que a gente tem em relação a Jurema? Tem alguma simbologia aqui que seja referente a Jurema? A Jurema aqui, nós temos o quarto, né? O quarto da Jurema. Lá fica ali reservado as coisas que é colocado, porque assim, aqui chama-se Roncó, que é o quarto do santo, chama-se Roncó. Então a parte de lá, onde tem aquela cortina, é onde fica a parte da Jurema. Né? Que é para que a gente não ficar aquela mistura, que a Jurema onde tem muita fumaça, aonde no dia do toque tem os cachimbos, aonde faz todo aquele ritual, né, de caboclo, de mestre, então só é colocado no dia mesmo, né, por conta da fumaça. Né? Mas as coisas, tanto o Roncó, que é quarto de orixá, como o quarto da Jurema, fica reservado. Mas quando você for a um terreiro que for de Jurema, você vai ver que do mesmo jeito que está aqui as coisas postas de orixá, o banner e as coisas, vai ter lá também da Jurema. Vai ter dos mestres, vai ter chapéu, vai ter a mesa no salão, porque o salão em si é de Jurema. Como aqui é de orixá e Jurema, então à frente fica o orixá. Muito bem. Né? Tem outra questão que eu queria saber. Eu queria saber, pai Edivaldo, em relação, a gente já está quase concluindo, esse nosso trabalho, ele não é muito longo, né? Sim. É sobre a questão das novas gerações. Como é que estão essas novas gerações aqui na comunidade em relação à religião de matriz africana, ao candomblé e à jurema? Como é que o senhor percebe? Assim, Os jovens. Eu vou fazer um comentário aqui que na última nós fizemos uma atividade em março do ano passado, por ocasião do mês da data internacional do mês da mulher, e nós realizamos uma atividade na praça Dom José Lopes e que os terreiros de pesqueira, vários terreiros estiveram presentes. Eu acredito que o senhor também estava presente nesse dia. E eu percebi muitos jovens que estavam participando e que estavam vestidos, estavam trajados. Como é que está aqui na comunidade em relação ao terreiro de Ogum? Como é que o senhor sente também essa receptividade? Eles são receptivos? Sim. É como eu falei anterior, que há anos atrás era bem menos. Né? O preconceito era mais, os pais não deixavam as crianças ir ao terreiro, não levavam. Mas hoje você vê que a luta ela está sendo, não é em vão, é conquistado passo a passo. Você vê que hoje os jovens, tanto os pais, trazem seus jovens, seus filhos para o terreiro. Como eles vêm também, hoje eles têm uma outra visão da religião e tem muitos jovens hoje se iniciando, quando vem de menor, com permissão dos pais, né? Acompanhado com os pais, e antes de a gente fazer alguma obrigação para uma pessoa que seja de menor, tem que ir procurar os pais, tem que os pais estar presentes, tem que saber se é de acordo com a escolha daquele jovem, né? Mas hoje tem muitos. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus e aos orixás pela luta conquistada, porque é muitos jovens dentro do candomblé, dentro da jurema, né? Tá muito forte mesmo, né? É muito bom, muito bonito ver. Integrados. Né? Isso, a juventude ali junto com a gente, que antigamente não tinha, mas hoje tem. Hoje, se você for um terreiro de candomblé, um terreiro de toque de jurema, você vai ver que é muito jovem. É que a criança, os pais hoje em dia levam as crianças para o terreiro. Tem dia de festa, crianças recém-nascidas, elas estão ali. Por quê? Porque vê que a religião em si, ela tem que se começar de pequeno. Né? Quando a criança cresce, ela que vai ver o que realmente ela quer para a vida dela. Ninguém a obriga a nada. Né? Mas se uma pessoa que é católica, nasce no berço católico, no berço evangélico, se ele ensina desde pequeno a sua criança
que ali aquela religião é boa para ele, que é ali que ele tem que seguir, nós também, aquele terreiro, tem que fazer a mesma coisa. Tem que pegar os filhos e colocar no terreiro e deixar que ele cresça no terreiro com todo aquele aprendizado. Uma Agora, quando ele caminhada, né? crescer, se ele quiser tomar um outro caminho, aí é uma escolha Fica à dele, vontade. né? Aí é de Deus. E eu acho importante essa integração da juventude e da infância, porque eles garantem a manutenção, Sim, cultural, a manutenção da resistência, Sim. o legado de vocês, a ancestralidade, pela luta. Porque Né? se a criança ela está ali dentro, participando de tudo, e ali ela pegar amor, que tem que ter amor, que para seguir uma religião como Candomblé, Jurema e assim, em termos da religião afro, tem que ter amor, tem que ser escolhido, tem que ser forte, porque a gente, todo o tempo a gente enfrenta preconceito, a gente enfrenta até pessoas que chegam ele conhecer, até não conhecer que você, já oficialmente que você é pai de santo, ou que você é juremeiro, muitos até se afastam de você, se for de outra religião. Já chegou a época daqui, de haver a sacra da santa, e a santa passar em todas as casas, pular a minha casa, porque eu, de terreiro, eles pulavam a minha casa e passavam para a próxima casa, entendeu? Então assim, a gente a todo tempo a gente passa por superação, a gente passa por superação de amizades, né? Escolha, a gente tem todo momento que escolher estar ali fazendo o nosso melhor dentro da religião, se dedicar. A gente é como se fosse um padre, muitas das vezes ali. Dentro do terreiro. Sacerdote, né? Sacerdote, tem que estar firme, tem que estar. Se tiver com algum problema, não está com problema. Se você chegar para conversar comigo, eu não tenho que falar sobre o meu problema. Eu tenho que tentar resolver o seu problema. Né? O Pai de Santo, para muitas pessoas, eles não têm problema. Né? Eles estão ali já preparados psicologicamente para resolver aquele Para problema. receber. Sim, e a gente tem que ser forte todo o tempo. Forte. Às vezes você pode a casa estar caindo, mas você tem que estar ali. Né? Como é que você está? Bem? Né? Como é que tá as coisas? Está bem? Né? Então a gente supera todo momento. Né? As dificuldades, o tempo bom, o tempo ruim. Né? Existe aquele tempo que é mais farto, aquele tempo que vem as coisas prósperas, mas também tem aquele tempo também que para. E é ali que a gente tem que estar firme com o nosso orixá, porque o orixá, ele tem que, nós temos que ver que o orixá que é o santo. Nós somos pessoas, então o orixá que testa nós. Nem todo tempo vai estar bom. Então eles têm que ver, será que no tempo ruim ele vai estar ali na fé? Vai estar firme, acendendo a vela, batendo cabeça, batendo o paó? Será? Então a gente tem que ver que quando chega o tempo ruim, nós temos que estar preparados para enfrentar e entender que aquela fase passa. Né? Mas a fé não pode perder. Né? A fé E assim, a manutenção, já para. Eu não sei se os meninos vão ter mais alguma pergunta, mas a administração do terreiro, no caso, se dá com o senhor, que é o pai de santo, Isso. tem uma equipe, pai Edivaldo, que lhe ajuda, ou é assim, voluntariamente alguém vem e lhe ajuda? Assim, quando se vai fazer a obrigação, a gente tem que buscar os mais velhos da casa. As pessoas que estão iniciadas, pessoas que já têm a obrigação, para poder participar daquela obrigação do novato. Né? Tem aquelas pessoas que vêm para ajudar, mas elas não participam daquela obrigação. Elas ajudam, tipo assim, na cozinha, fazendo uma outra coisa. Mas quando se trata de fazer uma obrigação para uma outra pessoa dentro do terreiro, a gente tem que buscar as pessoas do terreiro. E os É rituais o filho também. de santo, é irmão de santo, é o próprio pai de santo da gente também. É eles que realmente dão aquela força para que a gente possa fazer aquele ritual todo para o novato e para aqueles que estão se formando. Até numa formatura, se eu vou formar alguém, pai de santo, então eu tenho que estar do meu lado uma equipe que também já tenha passado por aquele procedimento para poder dar força àquele outro que está recebendo a obrigação. Não posso pegar uma pessoa que não entende e deixar ali participar. Agora se a pessoa fala assim, não, mas eu quero ajudar. Você vai ajudar, mas vai ajudar de uma outra forma. Vai ajudar depois na organização, ajudando na cozinha, ajudando, pegando folhas que precisa ir com outra pessoa, porque até vai pegar folha no mato,
a gente tem que mandar uma pessoa que entenda. Se eu não for, tem que ser alguém que entenda e ainda fazer a oferenda lá para poder pedir licença ao Ossan, que é o dono das folhas, a pegar aquelas folhas. Não é só chegar lá e pegar. Tudo tem um ritual, tudo tem um pedido de licença, tudo é vida. Então a gente vai à natureza lá, a gente tem que pedir licença para poder entrar lá. Né? Querido, nós estamos em tempo de guerra, infelizmente, né? Você, como pai de santo, se você tivesse oportunidade de falar para esses líderes, né, sanguinários que estão aí matando todo tipo de gente, crianças, pessoas idosas, mulheres, tá triste. Você pudesse dar um recado para esses líderes, o que é que você diria para eles? A esses que estão em guerra, Uhum. olha só, eu vejo que são pessoas que é difícil falar dessas pessoas, né? Porque assim a espiritualidade de cada um faz com que tenha aquela permissão, aquele coração. Porque assim, tanta coisa que tem para fazer no mundo, tantas pessoas que necessitam de ajuda, tantas pessoas que precisam, vamos dizer assim, nesse momento de um apoio, e aquela pessoa escolhe justamente estar em guerra, destruir, acabar com a vida do outro, né? Então é aonde essas pessoas precisam de ajuda, né? E quando você faz algo assim, que a gente vê que não faz parte da natureza, que aquilo está errado, então a gente tem que, essas pessoas elas têm que entender, elas têm que buscar, né, ter mais fé, trabalhar a sua fé, buscar pesquisar e entender quem é Deus, porque só Deus nasceu para dar a vida, só Ele pode tirar. Então são pessoas que precisam se corrigir em si próprio antes de mandar matar alguém, de autorizar executar uma pessoa, né? Só Ele pode julgar. Então realmente eu diria para eles que busquem mais a espiritualidade em si, vai orar, vai rezar, vai buscar um terreiro, vai buscar algo da espiritualidade que faz com que a pessoa se encontre. Essas pessoas precisam se encontrarem. Elas são pessoas que elas realmente ainda não se teve um encontro com o Criador, né? Com o Criador universal, porque Deus ele é um Deus universal. Então quem tem esse Deus entende que a gente estamos aqui de passagem e que tudo passa, né? Não vai perder tempo em derrubar o outro, matar outros e executar fulano, sendo que tudo aquilo ali, uma hora eles vão ter o seu retorno, né? Se não for aqui, mas vai ser em outro plano, aí só a misericórdia do Criador é que vai fazer com que essas pessoas venham realmente seguir um caminho, só Deus sabe, né? Então, a gente já está com esse tempo, eu acredito que nós vamos ter um tempo de 20 minutos para a apresentação do nosso trabalho, que a gente quer agradecer, Pai Edivaldo, esse momento de poder lhe ouvir, de conhecer mais, porque também dentro dessa estrutura de preconceitos, de discriminação, por isso faz com que a gente não tenhamos chegado num terreiro, conhecer direito. Eu conhecia pessoas do candomblé, de Jurema, mas não para entender direitinho e ouvir, porque uma coisa é a gente chegar lá na internet e Sim. colocar como é o terreiro e tal, Isso. e outra coisa é a gente escutar de um pai de santo, né, de um mestre, como é que se dá essa vida, como é a vivência dentro do terreiro, que desafios estão enfrentando. Então nós agradecemos infinitamente essa sua generosidade de nos acolher hoje aqui. E também é Luiz, né? Luiz que está ali com a gente também, que é também de terreiro e que ele está aí gravando para a gente esse vídeo. E então, para encerrar, a fala será do Senhor. E eu queria só fazer uma observação. Diga, faça. Eu queria parabenizar pela resistência cultural, pela luta, por agregar tantas pessoas, por conduzir essa união, essa força espiritual, que eu tenho certeza que é o que move e que é o que conduz você a trabalhar toda essa sua vivência espiritual. E queria dizer que as universidades, elas estão começando a se abrir, e isso é muito importante para a manutenção dessa resistência.
E queria dizer que nós também estamos felizes porque nós conseguimos hoje fazer parte desse movimento. E que tenha certeza que a gente, onde estiver, vai levar essa história, vai levar essas vivências e vai ajudar também na manutenção dessa espiritualidade cultural e Axé, resistência. axé. Eu que agradeço também em receber vocês, a passar a gente cada vez mais a entender, né, a espiritualidade trabalhando, né, com todo o tempo, né, conosco. Né. Vem você da parte indígena, vem ela, hoje também, né, ele como professor, e são pessoas brancas, pessoas que buscam hoje ali dar força ao povo de religiões mais africanas, que são pessoas que vieram das pessoas negras. Então hoje a gente vê que hoje o orixá, que Deus ele usa cada um de vocês para estar em nossas casas, para adentrar em nossas casas e mostrar que nada foi em vão, que tudo está acontecendo, que as portas estão se abrindo, que vocês vêm para nos ajudar a quebrar os tabus da sociedade, o preconceito, que vocês também estão aí conosco. E para nós, eu como líder religioso, fico muito feliz quando veem vocês, são pessoas que estão na sociedade. Então, assim, abrindo portas e tenho certeza que vão cada vez mais abrir mais. Né? Enquanto tiver pessoas como vocês buscando conhecer, buscando aquela pessoa que está ali, que está sendo excluída, é um zelador de santo, é um juremeiro, seja qual for uma outra pessoa de uma outra religião, a gente vai conseguir chegar lá. Né? Então, que Deus, que Orixá abençoe a vocês, né? Essa vinda, que vocês sigam em paz, axé para vocês, né? E tenha certeza que Pai Ogum, que é o meu Orixá, que é o Senhor do caminho, que é o Senhor das guerras, das batalhas, aquele que abre portas, né? Ele abriu a porta para que vocês viessem e tenha certeza que vocês vão abrir muitas outras portas à frente. Tá bom? Obrigada. Pode desligar. No vermelho. Não vermelho aqui não. Não bolinha vermelha, tá? Achou? Pronto. Cadê? Ainda não. Ainda não? Vai ter nada não. Não se preocupe. Vai encontrar. Eu não vejo Coisa boa. Vocês querem um café?